Graça e paz, queridos, é uma alegria estarmos de novo na casa do Senhor, né? Passamos por esse tempo de bandeira preta, ainda estamos em bandeira preta, né? Mas graças a Deus foi flexibilizado para que nós estivéssemos aqui hoje. Hoje nós vamos estudar o texto de Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar um pouco desse contexto, né? Coloquei como título da mensagem os efeitos da pandemia. E realmente a pandemia ela tem trazido, né, alguns efeitos. E nós temos que procurar aprender, né, com o que está acontecendo. Romanos 8, então vamos ler do versículo 18 ao 25. Que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nos colocamos, Deus, diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor venha nos instruir nesse momento, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Nós nos colocamos, Pai, disponíveis diante de Ti, Senhor, para sermos nesse momento, Pai, instrumentos, Deus, usados nas Tuas mãos, vasos, ó Deus, usados nas Tuas mãos, Pai, para, Senhor, receber essa palavra, Deus, e para transmitir essa palavra, Deus. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, tão claramente, Deus, como falamos ao nosso amigo, Senhor. Que o Senhor, Deus, como nosso amigo, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender o que está acontecendo, né, no mundo. E às vezes a gente fica meio confuso pensando, né? Eu vejo pessoas falando: e agora como que vai ser? Como que vai ser o mundo depois dessa pandemia? Como vai ser a igreja? Como ficarão as coisas, né? E agora? Aí começam a falar lei marcial, estão instituindo a lei marcial, é o começo. E agora? Como que vai ser será que vai vir um anticristo? Será que a marca da besta está vindo por aí? São coisas, queridos, que nós não temos como saber. João diz, né? Muitos anticristos têm surgido pelo mundo. E como nós vamos saber se isso que nós estamos ouvindo agora já é um início, né? Uma plataforma para o anticristo que vai orquestrar aí a grande tribulação, a tribulação é a grande tribulação? Nós não sabemos, né? E também não temos como ficar com o nosso pensamento focado nessas coisas, porque isso iria nos angustiar, iria apenas nos angustiar. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo através dessas coisas. Com certeza Deus está por trás de tudo isso.
né? Às vezes parece que a gente tem uma impressão que Deus perdeu o controle, né? Deus perdeu o controle do mundo. Os homens estão fazendo tudo o que querem. Olha aí, fizeram um vírus, lançaram sobre a terra, isso é coisa do diabo. O diabo jogou esse vírus aí, agora está matando as pessoas. E aí, o que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? O que vai ser das pessoas? Vai todo mundo ser dizimado, né? Teve gente falando por aí, o pessoal da conspiração. E a vacina? Essa vacina é do diabo. Essa vacina vai matar as pessoas. Porque a gente não tem como saber essas coisas. E se a gente for pensar nessas coisas, a gente realmente vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Com certeza, Deus não está atônito, olhando para a terra e pensando assim, e agora o que eu faço? O que eu cuido primeiro? Né? Vou esperar que alguém ore para que eu possa fazer alguma coisa. Não, querido. Deus é soberano. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele está no controle de todas as coisas. Uhum. E com certeza, Ele chancelou esse tempo. Ele deu a liberação, Ele assinou embaixo. Mas é o diabo que está por trás disso. Com certeza. Mas são os homens que estão por trás disso. Com certeza. Com certeza tem homem por trás disso. Com certeza tem demônio, diabo por trás disso. Mas Deus também está no controle de tudo isso. Aliás, quem está no controle é Deus, né? O diabo e o homem não estão no controle, mas Deus está. E Deus sabe o que Ele está fazendo. E com certeza todo esse mal tem um propósito definido por Deus. E talvez nós nem vamos chegar a entender tudo que Deus está fazendo. Mas com certeza Deus está fazendo algo. E nós não temos que ficar brigando com ninguém. Eu vejo gente na internet brigando, né? Buscando seus direitos, brigando e falando, jogando a culpa no Bolsonaro, jogando a culpa em fulano, beltrano, cicrano. Não se tem que brigar com ninguém, nós não temos que brigar com ninguém. Primeiro porque Paulo diz, né, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra quem? Principados e potestades, né? Paulo nos ensina ali em Efésios, contra as forças espirituais da maldade. Eles são os nossos inimigos e contra eles nós temos que lutar. Mas como que nós lutamos contra eles? E a grande luta da igreja, ela não ocorre nesse campo físico, né? Nesse terreno físico, mas ocorre num ambiente espiritual. Nós lutamos contra hostes espirituais, contra inimigos espirituais, contra Satanás e seus demônios, que, como eu disse, né, fazem também uso das instituições da terra, fazem também uso dos elementos humanos para promover seus ideais, mas nós lutamos contra eles, não no plano físico. Paulo também nos ensina, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. E Tiago nos ensina o quê? Aí é que está. A chave é a oração. Tiago nos ensina, muito pode, por sua eficácia, por seus efeitos, a súplica do justo. Sendo assim, meus queridos, nós precisamos nos posicionarmos como cidadãos dos céus. Nós estamos, de fato, numa guerra, sabendo que essa guerra não se dá no plano físico, mas no plano espiritual, no campo espiritual, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus. Se nós formos dizer que as armas da nossa milícia, tratarmos, né, de lutar com armas carnais, nós não vamos ter grande sucesso. As nossas armas são espirituais. Mas é interessante o que Paulo nos ensina aqui, no versículo 18, ele fala assim, ó,
Porque para mim, em Romanos 8, no versículo 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Será que tem alguém sofrendo nesse tempo? Com certeza, né? Não sei se vocês tiveram familiares, entes queridos que faleceram. Na minha família, nos meus familiares, eu não me lembro de ninguém que tenha falecido, né, pelo Covid-19, mas muitos amigos, muitos conhecidos, pessoas do meu convívio contraíram essa doença e faleceram, né? E eu vi muita gente sofrendo. Muita gente está sofrendo. E nós mesmos estamos sofrendo, né? Na expectativa de uma doença nova, de um mal que a gente não tem ideia do que é direito. Com certeza, todos estão sofrendo. Então, é um tempo de sofrimento. E Paulo está dizendo aqui: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando nós sofremos, né, seja em que âmbito for, nós sempre devemos procurar entender, né, o que está acontecendo. Nós podemos sofrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ou nós podemos ser submetidos a qualquer sofrimento. Mas, em toda situação, nós precisamos aprender com o sofrimento. O sofrimento é sempre algo que nos ensina. E quando nós sofremos, então, por Cristo, aí é algo muito mais interessante, né? É algo que nós precisamos entender que... E Paulo fala mais especificamente aqui sobre os sofrimentos, né, sobre o sofrer por Cristo. E muitas vezes nós vamos sofrer por Cristo, né, até mesmo através das nossas renúncias, quando nós queremos muitas vezes fazer uma coisa, mas por Cristo nós renunciamos. Por Cristo nós sofremos algumas coisas. E esse tipo de sofrimento, Paulo diz, que quando nós sofremos com Ele, ou por Ele, ou nele, nós também participamos da sua glória. E quando nós comparamos os sofrimentos dessa vida, e aí abre o leque, né? Seja qual for o tipo de sofrimento, esse sofrimento, eles servem para destacar a glória que nós iremos um dia experimentar em Deus, né? Esses sofrimentos, os sofrimentos dessa vida, eles são um contraste com a glória que há de vir, a glória que nos espera, né? E eles tornam esses sofrimentos, quaisquer que sejam, totalmente insignificantes. Paulo diz que nem olhos viram, ele fala aos Coríntios, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ele está dizendo que não há como exprimir. E Paulo é um camarada que ele conta uma experiência que ele foi até o altar de Deus, né? Ele subiu até o terceiro céu. E ele chegou até esse lugar, e quando ele desce e volta, né? Ele diz, olha, não tem como exprimir, eu não tenho como expressar o que eu vi lá. E ele diz que ele viu lá coisas inefáveis, né? Indescritíveis. Como eu disse, não tem como dizer. Não tem como explicar como é a eternidade, né? Paulo volta dizendo isso, olha, não tem como explicar como é que é a eternidade, não tem como explicar. Mesmo que eu quisesse dizer para vocês, vai ser assim, é parecido com isso, não tem como. É muito melhor do que o melhor que vocês conhecem. E é nesse lugar, queridos, que os nossos olhos precisam estar.
nesse desejo de estar com Ele, né? Mas eu creio que o mais maravilhoso do céu, na minha opinião, não são as ruas de cristal, que pode ser que existam lá, as ruas de ouro, né? Todas as coisas maravilhosas que possa haver no céu. Eu creio que o mais maravilhoso que há no céu realmente é a presença de Deus. Eu aguardo o dia que, como Paulo diz, né, deixar esse tabernáculo, né, quando eu for morrer, então eu estiver na presença dele e eu olhar nos olhos dele. E eu sei que aquele olhar, só o olhar dele, vai me esclarecer tanta coisa, vai me esclarecer tantas dúvidas e eu espero ansiosamente por esse dia. Desejo estar com Ele, cada instante mais. Porque a nossa vida aqui, queridos, ela é muito transitória, né? Nossa vida passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente está com 20, 30, 40, 50. Quando vê, a gente falece, né? É o ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, se torna adulto e morre. Mas o céu é um lugar que a eternidade é algo que nós não temos como entender, né? Nós pensamos na nossa vida e às vezes, se a gente é jovem, a gente pensa que tem muito tempo pela frente. Mas a eternidade, querido, não tem como medir, não tem como entender a eternidade. A nossa mente não consegue entender. É realmente muito grande. Mas o interessante é que quando tudo que nós fizermos aqui nessa terra, vai se refletir lá em cima. Não no quesito salvação, né? Nós não vamos para o céu por causa dos nossos méritos, por causa das nossas obras, mas sim por causa das obras e méritos de Cristo. Mas o que a gente faz aqui vai refletir lá em cima, como galardão, né? Vai fazer diferença quando nós entrarmos lá. Com certeza, quando nós colocarmos o nosso pé lá na eternidade, nós vamos pensar assim, puxa vida, eu podia ter feito mais. Eu podia ter me esforçado mais para Deus. Eu podia ter tentado agradar Ele mais. Mas Paulo, no versículo 19, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo aqui, ele está incendiado com o pensamento da futura glória. Da futura glória dos santos. Ele representa aqui toda a criação gemendo sob a sua presente degradação. Paulo está olhando e ansiando, né, pela glória futura. Então ele olha para a criação e ele imagina essa criação olhando e ansiando pela revelação desta glória como o fim e consumação da sua existência. Como ele diz, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, ela é a redenção de seus corpos na sepultura. E Paulo aqui, ele está dizendo que essa manifestação dos filhos de Deus, ela revelará, né, a nossa filiação em Deus que agora está oculta. Nós podemos analisar Lucas no capítulo 20, no versículo 36. Jesus diz assim, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus está dizendo que na eternidade nós seremos como os anjos, né? Não casaremos, nem nos daremos em casamento, né? Mas seremos como os anjos. E ele diz, e filhos
de Deus, como filhos da ressurreição. E Apocalipse 21, no versículo 7, diz assim: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Esta filiação, que hoje nós dizemos que somos filhos de Deus, não mais simplesmente criaturas de Deus, mas agora filhos, como João nos ensina, né? E foram feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem no seu nome. Quando nós cremos no nome de Jesus, João está dizendo, somos feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Então, essa filiação agora oculta, ela se revelará na eternidade. Nesse mesmo versículo 20, o apóstolo ele está dizendo que essa criação, ela está sujeita à vaidade, mas não voluntariamente, ou seja, não porque ela quer estar sujeita à vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação foi sujeita à vaidade por causa do pecado do homem. Como Deus diz para Adão, a terra é maldita por tua causa. Toda a criação sofreu com o pecado de Adão. Se talvez Eva somente tivesse pecado e Adão não tivesse pecado, talvez os resultados fossem diferentes. Mas quando Adão, que foi escolhido por Deus como cabeça, né, daquela família, quando ele pecou, ele entregou a terra para a maldição. E Deus disse, a terra é maldita por tua causa. Então, a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que o apóstolo está dizendo agora? Que não através de um princípio, né, da própria criação, mas da decadência natural que ela foi remetida, né? Então, a criação, ela foi submetida a essa vaidade. Ela foi ferida pelo pecado, por causa do pecado do homem. Mas no 21, ele diz assim, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Seja liberta da escravidão, da degradação, ou da escravidão ao princípio da decadência para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, sendo os filhos de Deus manifestados em Deus, a própria criação aguarda por essa manifestação. A própria criação ansiosamente aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? No versículo 22, Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, é o que eu falei antes, né? Adão submeteu a criação ao sofrimento por causa do pecado. E até hoje a criação sofre angústias por causa do pecado. Mas, se por causa do homem a terra foi amaldiçoada, não nos surpreende que ela também compartilhe da sua recuperação. Então o texto de Paulo aqui nos sugere que assim como participante das misérias do homem, a criação aguarda sua completa redenção como o período de sua própria emancipação, de sua atual condição de pecado, juntamente com a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 23, Paulo diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Que não somente a criação, mas também nós, além dessa criação inanimada, nós que temos
os primeiros frutos do Espírito, né? Ou, como diz também a palavra, o Espírito como as primícias, né? Da nossa redenção completa. Moldamos o coração a uma estrutura celestial e aplicamos o nosso coração ao seu elemento futuro, né? Que é a manifestação dos filhos de Deus. Embora nós já tenhamos muito do céu dentro de nós, nós gememos em nós mesmos. Nós gememos sobre esse corpo de morte e de pecado e sob o múltiplo, como diz Paulo aqui, né, de vaidade e aflição do espírito. Nós gememos, esperando a manifestação da nossa adoção, quando a redenção do nosso corpo da sepultura, a liberação de nós mesmos do nosso corpo, né? Mas a redenção do corpo da sepultura, não simplesmente sair, né? Mas ter o nosso corpo transformado como filhos. Então, finalmente, Paulo diz, no versículo 24, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós somos salvos pela esperança? Sim. Nós esperamos ser salvos, né? Se nós já estivéssemos no céu, não era esperança, já estaríamos salvos, mas nós esperamos ir para o céu, né? Então, Paulo diz, a esperança não seria esperança se já existisse, mas ele diz, a esperança não confunde. Porque nós fomos salvos na esperança, ou seja, é mais uma salvação na esperança do que uma posse atual. Como eu disse, nós não somos salvos ainda. A esperança que se vê, Paulo diz, né, não é esperança. Pois o verdadeiro significado é a expectativa de que algo agora, futuro, se tornará presente. A esperança vai terminar quando vem a glória, a manifestação da glória. Diante dessa realidade, queridos, a nossa atitude apropriada é o quê? Como Paulo diz, esperar pacientemente. Mas esse pacientemente, ele também é ansiosamente, ele também é alegremente, ele também é totalmente entusiasmado em colocar os nossos olhos, como eu disse antes, nos olhos dele. E a minha pergunta de hoje, para cada um e para mim também, onde estão os nossos olhos? Enquanto os nossos olhos eles estiverem apenas nas coisas dessa vida, Paulo diz que nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Se nós olharmos apenas para as coisas dessa terra, e tem muita gente vendendo por aí um evangelho que atinge só essa terra. Mas os nossos olhos não devem estar aqui nessa terra. O que mais é procurado hoje nas igrejas é: onde está a minha bênção? Ou o que eu posso conseguir aqui? O que Deus pode me dar aqui nesse lugar? É o que mais se fala hoje, o que mais se procura hoje. Mas muito pouco se fala. Onde está a igreja que vai me apontar o caminho para o céu? O maior ídolo do nosso século é o quê? A bênção.
Muitas pessoas vão na igreja para buscar uma bênção, uma graça, uma cura, um milagre, um sinal, uma maravilha. São os ídolos do nosso século, né? A bênção, a glória, a honra. Essas coisas tentam dividir a glória de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, queridos, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Com certeza, os nossos olhos, eles precisam estar no céu, nas coisas lá do alto. No versículo 24, Paulo diz, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Mas essa esperança, para nós, ela é uma certeza. A certeza que nós estamos nele. Como ele diz, mas se esperamos, no versículo 25, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Por quê? Com paciência. Porque nós cremos que somos dele e que estamos nele. E Paulo tinha tanta certeza da sua salvação que ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei também que ele está guardando o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final, até aquele dia, até o dia final. Como nós podemos aplicar o nosso coração em tudo isso? Como eu disse, a oração é uma chave. Eu estou sofrendo por Cristo, eu estou sofrendo no mundo por causa da pandemia, por causa de enfermidade, porque eu realmente estou passando por situações difíceis. Todas essas coisas que estão nos cercando, nós precisamos olhar para Cristo, colocar o nosso coração em Deus, dobrar os nossos joelhos em oração e dizer, Senhor, me faz aprender com tudo isso. Senhor, eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero experimentar as coisas que o Senhor quer que eu experimente. Eu quero vivenciar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero passar por todas as etapas. Eu quero pisar em todos os degraus até chegar no propósito final do Senhor. Propósito final que o Senhor tem preparado para mim. Nós podemos fazer muitas coisas aqui, queridos. Eu posso pensar que eu estou trabalhando para Deus, que eu estou fazendo muito para Deus, mas no final de tudo, todas essas minhas obras, elas vão ser trazidas diante da presença de Deus. E Paulo diz que elas vão ser provadas como fogo. O fogo vai provar essas obras. Então ele diz, se for palha, madeira e feno, capim, né? O que vai acontecer? Vai queimar tudo. Vai ficar somente aquilo que for prata, ouro e pedras preciosas. Então nós precisamos colocar a nossa vida em Deus, né? Colocar o nosso coração em Deus, nos posicionarmos, apresentar, como eu disse, estamos sofrendo, apresenta o teu sofrimento para Ele. Tiago diz o quê? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando nós suplicamos a Ele, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a passar intacto por tudo isso e nós vamos passar. E quando terminar tudo isso, quando nós passarmos pelo sofrimento, o que vai acontecer? Nós seremos melhores. Nós estaremos nos manifestando. Amém? Vamos orar. Pai, nós realmente ouvimos muito da Tua palavra, Senhor. Nós
ouvimos muitas coisas, Deus, que muitas vezes podem parecer ter tantos significados, podem às vezes até nos confundir, Senhor. Mas o que nós queremos entender de tudo isso, Pai, o que nós precisamos, Deus, colocar o nosso coração e aplicar o nosso coração, Deus, diante de tudo isso que nós ouvimos, Deus, é que certamente o Senhor está conosco em toda e qualquer situação que nós passamos, Pai. E com certeza o Senhor está chancelando, Pai, todo e qualquer sofrimento que nós e o mundo possamos estar experimentando nesse momento. Mas tudo isso, Deus, existe um propósito, Senhor. O propósito é a manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros, os filhos que o Senhor tem preparado realmente para fazer diferença nessa terra, Senhor. Enquanto nós temos ouvido aí, Senhor Deus, um evangelho falido, Senhor, um evangelho que fala somente de milagres, de sinais, de maravilhas, de coisas que acontecem apenas nesse âmbito terrestre aqui, Senhor, e nada mais. Não se fala do céu, não se fala da eternidade, não se fala do inferno, mas se fala somente da bênção. É o ídolo do nosso tempo, Senhor, a bênção. O que nós podemos ter. Mas nós queremos, Deus, nessa noite, Deus, aprender contigo, Senhor, que o que nós realmente precisamos, Deus, é colocar os nossos olhos em Ti e na eternidade, Deus. É buscarmos receber de Ti, Deus, o melhor conselho, Senhor, para viver aqui, Deus. Viver aqui nessa terra, Senhor. As coisas que o Senhor tem nos levado a viver, Senhor, e passar por tudo que o Senhor queira que nós passamos, Deus. Qualquer que seja o sofrimento, Deus, não se compara com a glória que nos aguarda, como diz o apóstolo Paulo. Nem olhos viram, Senhor, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus, que te amamos. Por isso nós te pedimos, Deus, nos ajuda, Senhor, no nosso sofrimento. Mas nos ajuda, Senhor, para sermos aprovados em Ti, Senhor. Para vencermos em Ti, Senhor. E para Te glorificar, Senhor, em toda e qualquer situação. Sabendo, Deus, que o Senhor tem a nossa salvação garantida. Porque não são pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo que nós entraremos no céu, como Ele também já entrou. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém?